Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu trago um poeta que é, infelizmente, muito desconhecido. Um poeta que já estava na minha lista de leitura fazia um tempo, e agora que esse conflito entre Israel e Palestina tomou proporções muito maiores, eu resolvi adiantar a minha leitura. Estou falando de um poeta marroquino de expressão francesa, e que fala muito sobre a dor daquele povo do Oriente Médio. E que, como diz o prefácio, por mais que ele fale muito sobre Marrocos, a sua cidade natal, Fez, eu não sei como é que fala, se é Fez, Fez, não sei como é que fala. Escreve Fez como se fosse o verbo fazer mesmo, tá? Embora ele fale muito de lá, da sua terra natal, ainda assim há ecos de um sofrimento de um povo palestino. Bom, para quem não sabe sobre o que está acontecendo, mais ou menos, ou que já vem acontecendo há muitos anos, assim, muito resumidamente, né? Existe uma guerra acontecendo entre Israel e a Palestina, em que, assim, gente, é uma coisa muito desproporcional. Israel que é apoiado por grandes potências como os Estados Unidos, Israel que foi um estado criado ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando aqueles vários judeus foram para essa terra, que era assim a terra prometida, com apoio da ONU, com apoio dos Estados Unidos, mas que essa terra já tinha gente morando lá há gerações. Uma história lá. Mas Israel, esses judeus foram tomando esses lugares e hoje esse povo palestino, que era assim uma enorme quantidade, hoje tem um pequeno pedaço do mapa. É assim, uma coisa muito desproporcional. Não quero fazer aqui juízo de valor, dizer quem está certo, quem está errado, porque na verdade, quando existe uma guerra, quem perde é a própria humanidade. Os dois lados fizeram atrocidades, mas fizeram, fazem e farão. Mas quando a gente olha os dois lados, a gente vê que é uma luta muito desigual. E esse poeta que eu trago aqui hoje, que eu ainda não falei o nome, que é o Tahar Ben Jun. Gente, escreve Tahar Ben Jelon. Mas eu entrei no site do Forvo, que é um site em que tem todas as pronúncias dos nomes na sua própria linguagem, na sua própria língua. Lá diz que se fala Tahar Ben Jon. Esse poeta aqui ele vai falar sobre os mais fracos, sobre os humilhados e ofendidos, sobre aqueles que morrem sem ter um nome e são esquecidos. Bom, eu vou ler alguns poemas, na verdade 3 poemas que eu já separei aqui. Hoje vai ser um vídeo assim mais sério, um vídeo mais curto também, porque a poesia dele... Bom, gente, isso aqui é um livro de bolso, tá? Se chama As Cicatrizes do Atlas, e esse já é um título maravilhoso. É um livro de bolso, curtíssimo, bilíngue. Então, assim, sem muita enrolação, vamos conversar sobre esses poemas de Tahar Ben Jon, no livro As Cicatrizes do Atlas. Bom, como eu havia dito, esse título, As Cicatrizes do Atlas, já é muito interessante. Porque o Atlas, você já sabe, é um mapa. O mapa com cicatrizes, que são as fronteiras, os limites criados pelo próprio homem. Machucados, machucados que nunca se curam. E que é o próprio homem que fere esse corpo, esse Atlas, essa terra,
costurando e descosturando, repartindo, repatriando o mundo. Então, interessantíssimo já esse título, As Cicatrizes do Atlas. Pois bem, e o primeiro poema que eu selecionei traz o nome de uma pessoa. Porque é muito comum, quando a gente fala em guerra, em combate, que as pessoas morrem e a gente não sabe quem são essas pessoas. Quais foram as vidas delas? Quantos anos tinham? O que faziam? O que estavam fazendo? Principalmente quando a gente vê o lado que perdeu, né? Porque quando é o lado vencedor contando a sua própria história, ele relembra os seus mortos como heróis. Mas e o outro lado? E os derrotados? Quem são? Quem foram? Pois bem, Tahar Ben-Jon traz um poema chamado Ali Saleh Saleh, que é o nome de uma pessoa. Ele diz assim: 29 de abril de 1983. Eles levaram seu corpo envolto numa pele de carneiro. Sua cabeça e seus pés nus ficavam de fora, brancos de poeira. Lentamente, seus membros se deitaram no dia. O solo se abriu e o enlaçou num infinito abraço. Ele tinha 17 anos. Ali Saleh Saleh, seu primeiro amor em saída. A morte atada aos quadris da árvore. Fim do poema. Um poema, como vocês podem ver, direto, sem muita firula de linguagem, em que apenas há a descrição de uma pessoa que morreu, um jovem de 17 anos. E aqui todo o caminho que ele vai passando, as pessoas carregando o corpo morto, com a cabeça e os pés de fora, e depois essa imagem interessante da terra se abrindo para abraçar aquele corpo. E mais ao final a morte atada aos quadris da árvore, que a gente pode pensar aqui como as raízes da árvore, né? Que está ligada à morte, que está ligada ao chão, à terra, que enterra essas pessoas que para muitos não tem nome, não tem história, são só estatísticas, mas não para Tahar Ben-Jon. Um poema curto e direto. Agora eu vou ler um outro poema um pouco maior e que esse sim já traz mais ideias. Muito bem. Esse outro poema que eu vou ler aqui, ele não tem título, ele não tem nome. E ele vai falar sobre o que é o país desse eu lírico, no caso, o eu lírico de Tahar Ben-Jon. Aliás, vários poemas aqui vão refletir sobre o que é ou como está sendo o país do eu lírico, que não vê mais uma identidade nacional, patriótica, porque os países ali do Oriente Médio, eles sofrem muita influência política, cultural e de outras áreas de países ao redor ou mesmo dos países europeus. Então o poeta não se vê mais como pertencente àquele país, ou talvez o país não o veja mais como um de seus filhos. Meus amigos. Pois bem, então o poema não tem título, mas nós vamos chamá-lo do primeiro verso, que diz: Minha pátria é um rosto. E ele diz assim: Minha pátria é um rosto, um luar essencial, uma fonte de manancial vivo. É uma mão emocionada que aguarda o crepúsculo para pousar sobre meus ombros. É uma voz de soluço e de riso, um murmúrio para os lábios que tremem. O único horizonte de minha pátria é uma ternura contida nos olhos negros. Uma lágrima de luz sobre os cílios. É um corpo de tormentos, precioso como um tufo de raízes, vizinho da terra quente. É um poema girado pela ausência. Um país por nascer à margem do tempo e do exílio, depois de um sono profundo. Suspenso em uma árvore de galhos frágeis, tocados pelo vento. Minha pátria
É um encontro que aconteceu em um leito de folhagens. Uma carícia a ser dita e um olhar para dormir. Um país distanciado das palavras, enquanto a lembrança está ferida. Entre nossos dedos, um riacho para que o silêncio exista. Meu rosto é desse céu obstinado, vazio, ferido pela elegância da recusa. Minha queda, nosso amor, árvore sangrada, disforme pela graça rompida, uma mesma dor dos nossos corpos se apossou. Resta o poema para o luto tardio de uma pátria que não tem mais rosto. 4 de junho de 1979. Bom, aqui nós vemos o meu lírico que descreve a pátria de muitas maneiras. Minha pátria é isso, é aquilo lá. Parece que a pátria não tem uma própria identidade na própria descrição do poeta. A pátria é qualquer coisa. E coisas aqui profundas, né? Como ele diz, minha pátria, cadê? É uma ternura nos olhos negros. Minha pátria é um rosto, é uma mão emocionada que aguarda o crepúsculo. Né? O crepúsculo é o fim do dia, né? Que a gente pode pensar no fim de uma época, né? Para pousar sobre meus ombros, né? Para que eu possa suportá-la. Né? É uma voz de soluço e de riso. O Tahar Ben John ele vai falar muito sobre a loucura, tá? Porque o riso está ligado à loucura também, né? Aquele riso causado por uma falta de razão, por uma desrazão. E a guerra é uma desrazão, por mais que as pessoas tentem explicar. É um corpo de tormentos, precioso como um tufo de raiz, né? As raízes que são a base, né? É interessante ali que ele fala que é um país por nascer, à margem do tempo e do exílio, depois de um sono profundo, uma terra que dorme, né? Isso aqui me lembra o Mia Couto. Ele tem um livro clássico, maravilhoso, chamado Terra Sonâmbula. Uma hora, eu vou trazer aqui, tá? Aguarde. Uma terra sonâmbula, né? Uma terra que dorme, aqui um sono profundo. O que acontece enquanto a terra dorme? O que os homens fazem enquanto a terra dorme? Meus amigos, pensemos nisso. Né? Suspense uma árvore de galhos frágeis. Interessante, né? Ele utiliza muito a imagem da árvore. Porque a árvore tem os seus ramos, né, como se fosse uma própria história. A gente pode pensar também numa árvore genealógica, mas os galhos são frágeis. Minha pátria é um encontro que aconteceu em um leito de folhagens, uma carícia a ser dita e um olhar para dormir. Um país distanciado das palavras. Meus amigos. Mais para frente, estou procurando aqui, não estou achando, mas ele vai falar da questão da memória. Né? Um país que não tem mais memória, ou seja, não tem mais história. Né? A história está perdida. Não estou achando aqui. Não estou achando. Pois bem, né? Mais interessante esse final aqui. Resta o poema para o luto tardio de uma pátria que não tem mais rosto. Aqui você percebe a falta de identidade, causada já pela falta, pelo esquecimento da própria história. Né? Porque novos elementos vão sendo inseridos ali e as pessoas vão se esquecendo, infelizmente. Meus amigos. Bom, eu devo dizer para vocês que várias imagens presentes na poesia do Tahar Ben John são estranhas para mim. Tá? Eu não consigo interpretar tudo, seja por falta de capacidade minha, seja por falta de uma proximidade com a cultura dos países árabes, né, dos países do Oriente Médio. Então, assim, tem algumas coisas aqui que eu fico meio sem entender. Mas eu lembro que muita gente diz que a poesia, na verdade, ela não é para ser entendida. Ela é para ser sentida. E a gente consegue sentir a pungência, a urgência, a força do Tahar Ben John. E a gente vai perceber isso muito mais nesse último poema que eu vou ler agora, que para mim foi o melhor, o mais forte, é o maiorzinho também. Mas, assim, se eu fosse fazer um vídeo lendo só um poema, seria esse último. Mas como eu sou uma matraca, eu li outros dois antes. Não. Antes de
entrarmos no próximo poema, só para retomar aqui que eu tinha dito sobre a palavra memória, não é memória que aparece nesse poema, é lembrança. Ele diz assim, que é um país distanciado das palavras enquanto a lembrança está ferida. Aliás, perceba como que tudo na poesia do Tahar Benjol é ferido. A dor, há machucados, há cicatrizes, né? A lembrança está ferida. E mais embaixo ele diz, meu rosto é desse céu obstinado, vazio, ferido, de novo, né? Uma ferida, um machucado, uma cicatriz, ferido pela elegância da recusa. Que a gente pode pensar na recusa de um lírico ou de um povo que não aceita o que está chegando, ou que vem chegando já há vários anos, né? Sejam os imigrantes, sejam as forças de países vizinhos mais fortes, mais poderosos, mais influentes, mas há uma recusa, e essa recusa machuca quem recusa, né? Meus amigos. Mas, ao mesmo tempo, a recusa tem uma elegância, né? Porque não aceita qualquer coisa, não aceita essa realidade ruim para o próprio povo, pelo menos nas palavras, na visão do poeta. Muito bom poema. Interessante também isso aqui, né? Esse céu obstinado. Meu rosto é desse céu obstinado, né? Um céu que tem vontade, mas é vazio, né? E lá no final, minha pátria não tem mais rosto. Uma antítese com o começo, o primeiro verso, que ele fala: minha pátria é um rosto. Ou seja, minha pátria é um rosto que não tem rosto, ou é um rosto desfigurado. Desfigurado por quem? Quem foi que machucou? Quem foi que bateu? Meus amigos, pensemos nisso. Agora sim passemos ao último poema. Bom, esse último poema, que é o maior e para mim o melhor, ele vai falar sobre o povo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o primeiro poema falava de uma pessoa. O segundo poema falava do país, de um lugar, de um local. E esse terceiro que eu escolhi fala de um povo, ou seja, pessoas pertencentes a um local. Está tudo interligado, meus amigos, eu não escolhi à toa. Pois bem, esse poema se chama Que Meu Povo Me Perdoe. Ele diz assim: tu, que não sabes ler, pega meus poemas, pega meus livros, faz deles uma fogueira para aquecer tuas solidões. Que cada palavra alimente a tua brasa. Que cada sopro se perpetue no céu que se abre. Tu, que não sabes escrever, que teu corpo e teu sangue me contem a história do país. Fala. Seria ilusão do arco-íris ser apenas de ti, deste corpo mutilado? Eu lerei os livros ao contrário, para ler melhor um prado de flores sobre teu rosto. Eu falarei a língua do campo e da terra, para entrar na multidão que se rebela. Eu desembarcarei nas feridas da tua memória e habitarei teu corpo que se cala. Nós anunciaremos juntos a primavera às crianças dos terrenos baldios. Nós anunciaremos o sol moribundo ao astro que se esvazia. Nós anunciaremos o mudar da vida à montanha anônima que avança, enquanto eles despacham os assuntos corriqueiros, dançam sobre o dorso uniforme de homens e de mulheres. Riem e comem o fígado das mães de luto. Devolveremos o bicho desfigurado aos arquivos dos ministérios. A história não tem mais a intenção de se mover. Ela se agarra às fibras da morte e preside a sessão de abertura no abatedouro da cidade. Nossa história é um território de chagas que uma primavera de euforia encerra. Lembra-te, íamos pelos campos semear a esperança. Revolvíamos a cidade como a terra grávida. Descobríamos árvores selvagens prontas para perfurar o céu e milhares de ombros voluntários
para levar esse país aos píncaros do sol. Acreditávamos na aurora diamantina. A aurora despontava ao chamado das crianças. A rua dançava em nossos braços. Esquecíamos que a luz podia gerar uma alma estranha. Embriagávamo-nos ao fogo para melhor abraçar o brilho do céu. Em seguida, a cidade e o céu se descompuseram. O sonho partido vertia seu desgosto nas ruelas desertas. O povo amarrou a esperança na espera. Prolonga as sextas-feiras, bebe vinho, fuma quife, come vermes da terra e pega o sol. Os outros, mãos e sexos corrompidos, apostam nossa memória no pôquer. Nossa memória envelhece. Nossa memória cochila. Povo, minha cabeça está pesada. Ela é carniça. Ela fede o verbo. Ela cai. Eu a entrego à víbora maldita. Nossa loucura. Nossa cólera. Abraçadas. A víbora maldita. Bom, como vocês puderam ver, um poema forte, um poema longo, um poema de 1000 imagens, um poema interessantíssimo, né? Em que primeiro há um diálogo entre o eu lírico e as pessoas aparentemente analfabetas, em que ele diz, olha, você que não sabe ler, pega meus livros, faz fogueira para esquentar a tua solidão, pega meus poemas, faz fogueira, né? Depois ele vai falar, né, que cada palavra alimente a brasa. É interessante isso, né? Bonito. Ao mesmo tempo que pode ser literal, a gente pode pensar também metaforicamente, né? Que cada palavra da poesia aqueça a brasa da nossa vida, né? Da nossa solidão. Que cada sopro se perpetue no céu que se abre. Você que não sabe escrever, né? Que o teu corpo e teu sangue me contem a história do país. Interessante isso, né? Porque a gente que vive rodeado de livros, né, de intelectuais, muitas vezes a gente desconsidera que não sabe ler e escrever, sendo que essas pessoas também sabem contar ao seu modo a sua história, a história do seu povo, do seu país. E o poeta tem que ter humildade para entender isso. Na verdade, qualquer pessoa deveria entender, mas quem trabalha com a palavra, com a linguagem, tem que entender outras linguagens também. Aqui tem uma estrofe, gente, que eu não entendi direito não. Né? Seria a ilusão do arco-íris ser apenas de ti, deste corpo mutilado? Não tem um ponto de interrogação, exclamação, nada disso. Aliás, o Tahar Ben-Jun utiliza pouquíssimas vírgulas. Então, assim, fica tudo muito à interpretação do leitor. Mas perceba de novo, né? Teu corpo mutilado. Há sempre sofrimento nas pessoas, nos lugares, na poesia do Tahar Ben-Jun. Né? Interessante. Eu lerei os livros ao contrário para ler melhor um prado de flores. Interessante, né? O poeta que quer entender a vida para além dos livros, nem que para isso ele tenha que ler o livro ao contrário. O que seria isso? Seria não ler? Não sei, gente. Esse vídeo aqui eu estou demonstrando a minha ignorância. Interessante, bonito isso. Eu falarei a língua do campo e da terra para entrar na multidão que se rebela. Muito bom, muito bonito. Né? De novo, né? Desembarcarei nas feridas da memória. De novo, a história, a memória, a lembrança ferida, machucada, cicatrizada. Por quem? Né? E aqui ele fala das crianças, né? Nos terrenos baldios. E como que ele, junto das pessoas que não sabem ler nem escrever, vão se juntar para anunciar o sol moribundo ao astro que se esvazia. Né? Interessante, anunciar o sol. Mesmo que esse sol seja moribundo, né? Seja um sol doente, o sol que a gente pode ver como uma luz, como esperança, né? Como uma coisa boa, um futuro. Né? Ao astro que se esvazia. Que astro é esse? Seria um outro sol que já não tem mais a mesma força de antes? Fica aí a reflexão. Né? Anunciaremos o mudar da vida, né?
enquanto eles, né, quem são esses eles? Né? Despacham assuntos corriqueiros, dançam sobre o dorso, uniforme de homens e mulheres, riem, comem o fígado das mães de luto, né? Porque tratando-se de guerra, né, há sempre um lado que subjuga o outro, no caso, eles, né? Porque aqui o Tahar Ben John sempre se coloca ao lado dos humilhados e ofendidos, dos derrotados, dos esquecidos, daqueles que não são mencionados. Meus amigos, devolveremos o bicho desfigurado aos arquivos. Né? Aqui ele está anunciando uma vitória, né? Quando ele se juntar, o poeta, com o povo. Né? A história não tem mais a intenção de se mover. É interessante isso, né? A história que não avança mais, ela quer ficar parada onde está, porque onde está, está bom para quem está no poder. Ela se agarra às fibras da morte e preside a sessão de abertura no abatedouro da cidade. Meus amigos, nossa história, de novo, isso aqui é pesadíssimo, né? Nossa história é um território de chagas. Meus amigos. E aqui ele vai falar, né? Lembra-te, aqui ele vai rememorar os velhos tempos, né? Quando a gente ia pelos campos semear a esperança, revolvíamos a cidade como uma terra grávida, né? A terra como querendo dar frutos. E aí a gente descobria, e aqui ele vai falar, né? Das lembranças dele com o povo, de como antes tudo era muito bom, tudo era melhor. O presente está decadente, né? A gente acreditava na aurora, né? A aurora despontava no chamado das crianças, né? Havia uma esperança de futuro, né? A rua dançava em nossos braços, esquecíamos, né, da luz, né? Até que chega uma mudança, que a gente não sabe qual que é, mas a gente desconfia, né? De repente, a cidade e o céu se descompuseram. O sonho partido vertia seu desgosto nas ruelas desertas, né? Pesado isso, né? O sonho quebrado, partido, vertia o seu desgosto nas ruelas já desertas, já sem o povo. As pessoas que já se escondiam não podiam mais andar livremente. Por que será? Né? O povo amarrou a esperança na espera. Triste isso, né? Eu sempre lembro que o Paulo Freire ele falava que existia uma diferença entre a esperança de esperar e a esperança de esperançar, né? A espera você fica ali, né? Aguardando que alguém faça alguma coisa, enquanto a esperança de esperançar é de ir atrás, buscar, lutar, né? E aqui, infelizmente, o povo amarrou a esperança à espera, né? Fica esperando que algo aconteça, venha algum herói, um salvador, que não vem, né, gente? Não existe isso. Né? Prolonga as sextas-feiras, né? Porque é o único momento ali, né? A gente sempre lembra do happy hour. É o único momento ali de felicidade, né? De segunda a sexta, de tarde ali, é um período ruim que a gente apressa para que chegue logo a sexta-feira, para a gente prolongar. Sexta, sábado e domingo, né? Os poucos momentos bons na vida, o que é uma tristeza, né? Quem assim vive esperando pela sexta, quem assim inicia a semana já se reclamando da segunda, assim é uma pena, né? E as pessoas, né, bebem vinho, fumam kife, comem vermes da terra. Os outros, né, quem são esses outros, né? Mãos e sexos corrompidos apostam nossa memória, de novo a história. A memória depende de um jogo. De poker, não é um jogo qualquer, né? Não é um jogo que qualquer pessoa sabe jogar, né? É mais quem tem dinheiro, né? Pelo menos no imaginário popular, né? Os outros apostam nossa memória no poker. Nossa memória envelhece, cochila. De novo, nessa história do sono, a gente já tinha visto a terra que dorme. O que acontece, né, enquanto ela dorme? O que os homens fazem? E é interessante lembrar do título do poema, né? Que é um pedido de desculpa. Que meu povo me perdoe. E a gente entende mais ou menos no final, né? Povo, minha cabeça está pesada. É carniça, fede o verbo, cai. Eu entrego a víbora maldita. Que eu devo confessar aqui para vocês, eu não consegui entender o que seria a víbora maldita. Mas o lírico entrega a cabeça à víbora maldita. A loucura, a cólera deles. Porque ele fala nossa loucura, nossa cólera.
abraçadas à víbora maldita. Bom, como eu não consegui interpretar o que seria a víbora maldita, eu deixo para vocês comentarem aí nos comentários e me ajudarem com a interpretação desse poema. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um vídeo diferente, uma poesia muito diferente, uma poesia marroquina, Tahar Ben John, As Cicatrizes do Atlas. Essa edição aqui é publicada pela UNB, Universidade de Brasília. É uma coleçãozinha, tá? Que é o Poetas do Mundo. Eu tenho 2 livros dela. Tenho esse e tenho um de poesia japonesa da Yosano Akiko, que aliás eu já escrevi uma análise. Eu vou deixar na descrição do vídeo a minha análise por escrito, tá? Se alguém tiver curiosidade. São vários poetas desconhecidos, mas interessantíssimos. E esse foi o Tahar Ben John, um poeta marroquino, que vai falar sobre as agruras que o povo lá do Oriente Médio, não só de Marrocos, mas de outros países também acabam sofrendo. Esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo mais sério, porque é uma poesia dolorida, motivada por muito sofrimento das guerras que acontecem por lá e que está acontecendo nesse exato momento, essa entre Israel e Palestina, uma luta muito desigual. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima.